Olá, está começando mais um check-in aqui na TV Univates. Hoje nós vamos conversar com a professora Elisete Kreutz, ela que é pós-doutora em marcas, tem muito a nos ensinar e também teve diversas experiências em variados países. Por isso ela está conosco aqui hoje, também para falar de um congresso super bacana que vai acontecer em outubro, de Branding Business. Então fique conosco, check-in está no ar. Olá, bem-vindo ao Check-in. Hoje nós vamos conversar com a professora Elisete. Boa noite, prof. Elisete, tudo bem? Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Seja bem-vinda, é um prazer te receber hoje aqui. E, a gente sabe que tu tens muitas experiências fora do país e não vai dar tempo no programa da gente contar de todas elas, que devem ser muito legais. Mas, a princípio, então, quais países para onde tu já foste? E a gente sabe que o que tu trouxeste para cá também é muito rico, né? Essa troca, essa vivência. Então, primeiramente, para onde tu já foste fora do país? Iniciei indo para o Chile, isso foi lá em 2001, quando a gente fechou um convênio com a UPA, né? Universidade do Pacífico. E depois foram várias outras, né, idas para lá, outras viagens pessoais. Por exemplo, a gente foi mochileiro durante um mês, né, fazendo todo o roteiro de Bolívia, Peru, Chile, né, foi muito bacana também. Mas a maioria das saídas ou das visitas a outros países tem vínculo com a academia, né, que a gente chama de turismo acadêmico, que é muito bom. Ou seja, a gente vai para fazer palestras ou então para ministrar aulas, especialmente aulas sobre marcas mutantes, né? Então, esse é um tema que eu estudo desde 2000 e ele tem rendido muito nesse sentido, porque daí, como é uma coisa nova, as pessoas acabam convidando para ir lá ministrar workshop, claro, ou para ministrar aula. Então, e é muito bacana, porque a gente acaba ampliando a rede de colegas, de amigos, e que nos possibilita, então, fazer outras coisas aqui na própria instituição, né? Como o nosso curso de Brand Business, ou então como o nosso congresso agora, que nós vamos ter, depois mais tarde a gente vai falar sobre ele, congresso de marcas, e que vai reunir uma turma gigante, né? Ah, legal. E todos eles gostam de compartilhar, então isso é legal. Então, em termos de países, também tem Portugal, que em função da nossa colega Carminda, a gente vai bastante para lá. Portugal, Espanha, né? Já passamos por França também, já passamos por outros. Né? Carminda, ela também é professora dentro da área de comunicação. Sim, e nossa professora aqui também. E ela é do Instituto Politécnico de Leiria, uma instituição com a qual a Univates tem convênio há muito tempo, um dos mais antigos. Exato, muito ativo, porque tem muita gente de Leiria que vem para cá. Exato. E dentro da comunicação também existe isso, assim, essas específicas áreas em diversos países, né? O pessoal da comunicação vai muito para Leiria, né? Sim, e Leiria é muito bom, porque além da instituição ser uma instituição renomada e excelente para os nossos alunos, é Portugal, a mesma língua, facilita, e é Europa que acaba permitindo com que os alunos conheçam os mais diversos países. E os relatos que a gente ouve também, professora Elisete, de quem vai para Leiria, além dessa possibilidade de viagens, é que é muito barato, né? Tu tá em Portugal, consegue conhecer outros países, sim, de forma mais tranquila, assim, mais barata, em conta mesmo, né? Exato, porque até meios de transporte facilita, a proximidade. Aqui nós temos o Brasil como parâmetro, né? E o Brasil é gigante. Pois é, verdade. Para ir até o Nordeste, às vezes, é mais caro do que... que ir para fora, né? Do que ir para fora, exatamente, né? Então, essas viagens são muito boas, a gente aprende muito, né? Um crescimento cultural também muito grande, a gente percebe, sente, né, como funciona cada uma das sociedades, então é fantástico. E para as marcas nem se fala, né, pois porque daí as marcas, por exemplo, mesmo sendo globais, elas têm que se adaptar
as diversas culturas. Claro. Então, essas visitas nos proporcionam justamente conhecer essas novas culturas e ver como funciona lá. Acontece muito de aplicar esse conteúdo, mesmo que seja uma diferença cultural gritante ou não tão gritante. É possível aplicar muita coisa de lá aqui, assim, no Brasil, sem modificar muito, assim? Não, sem dúvida. Não, e até é bom que provoque a mudança. Esse é o ponto legal, né? Então, essa convergência de culturas provoca mudanças. E isso movimenta todos os outros processos, né? Já aconteceu, assim, de repente, numa discussão de professores, né? De tu pensar, não, mas isso não vai ser aplicável no Brasil, assim. Aconteceu já isso? Tem algum exemplo para nos dar? A gente sempre pensa isso ao contrário. Se não está, vamos aplicar, né? Para ver como é que fica, né? E até quase que mania de pesquisador que tem que testar para ver se funciona ou não, né? E já houve esse momento, assim, de teste e de ver que, de repente, não deu certo? Ou mais que deu certo? Sim, porque mais é o contrário. Tipo assim, falando das marcas mutantes, no Brasil funciona muito bem, porque tem essa diversidade, multicultural. O Brasil é mais aberto a aceitar as mudanças, não? Então, isso não tem sombra de dúvida. E aí, por exemplo, quando a gente foi ministrar aula no Chile, em 2010, sobre as mutantes, que foi a primeira, né? O pessoal dizia, não, isso não se aplica aqui, isso não tem, né? E tinha, muito pouquinho, mas tinha, mas porque a sociedade é bem mais fechada do que o Brasil, né? É muito mais tradicional, etc. Claro. Então, existem essas diferenças. Então, o Brasil é mais aberto a receber as mudanças, etc. Portugal também é um pouco mais tradicional, né? Então é um pouco mais fechado nesse sentido. Mas, enfim, é sempre bom a gente descobrir isso e discutir a respeito. Pois é, essas trocas de experiências daqui a pouco de uma sociedade mais aberta, como a gente vê que a nossa, de uma cultura mais aberta, e de outra um pouco mais tradicional, assim, não que nós não tenhamos também aqui no Brasil, né, e algumas regiões também, né, daqui a pouco mais a nossa região, a cultura alemã ainda predomine de alguma forma, né, aqui no Vale do Taquari ou em outra, enfim. Mas essa diversidade e essa troca são muito enriquecedoras, né? Nem que seja mesmo para um teste ou para... Né? Sim, são. E na área das marcas, mais ainda. Muito bem. Bom, o que é marca mutante? Até para quem está nos assistindo, a marca mutante, como assim, né? Tá, a marca que muda. Mas como a gente poderia explicar rapidamente para o telespectador, assim, o que é uma marca mutante? É mesmo isso, assim? Sim. Pura e simplesmente a marca que muda e as nossas marcas, elas mudam a todo tempo? Sim, há uma diferença bem grande. Por exemplo, a evolução de marca, ela sempre existiu, né? Então, quando uma identidade visual não está mais cumprindo a sua função, que é representar graficamente a essência da marca, ela tem que ser remodelada, refeita ou apresenta uma estética que é mais antiga, então ela tem que fazer um redesign, que a gente chama. Legal. Mas a marca mutante é diferente, essa evolução sempre existiu. E a marca mutante, ela permite que todo tempo, como o Google, por exemplo, como a MTV, então que conviva várias versões de uma identidade visual, né, gráfica no caso, né, essa representação da essência da marca. Evidentemente que nem todas podem usar, né? Pois tem que ter a essência, né, de uma marca mutante, de comportamento, né, mais aberta, mais diversificada, mais... Enfim, tem várias características da marca mutante, mas é aquela representação, ao mesmo tempo, né, de visualidades distintas. O Google, cada vez que faz uma homenagem, cada vez que muda, né, isso é marca mutante. Isso é uma identidade visual mutante. É algo mais elástico, assim, não tão enraizado sempre a mesma coisa. Exato. Assim. Enquanto as outras são rígidas, essa é flexível. Muito bem, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. Esse bloco já terminou, mas por favor, fique conosco. A gente vai falar mais sobre marcas mutantes e também sobre um congresso muito legal que vai acontecer em outubro aqui na Univates. A gente volta já já.
Estamos de volta. Bom, para você que está chegando agora, nós estamos conversando hoje no check-in com a professora Elisete Kreutz e ela nos trazia um pouco no bloco anterior sobre o que é uma marca mutante, que não é aquela marca que simplesmente modifica a sua identidade ao longo dos anos ou se renova, não, mas é uma marca que ela consegue ser mais elástica em todos os momentos. Existe um trabalho muito bacana que é o Observatório de Marcas, que tem a ver com a marca mutante. O que é isso, Prof. Elisete? Não, a marca mutante é o resultado da pesquisa do mestrado e doutorado, que é lá de 2000, né? Então faz tempo, né? Que, enquanto os livros diziam que não podia ser, né? A representação gráfica tinha que ser sempre a mesma, sempre igual, sempre rígida. O que a gente observava é que não, porque outras marcas, como a MTV, que era o caso, e tinha outros sistemas dos designers texanos, enfim, vários outros, eles faziam uma marca que era mais dinâmica, né? E que permitia a interação do público, né? Então, toda a identidade visual, né, como a gente sempre fala para os alunos, ela tem que ter pelo menos 3 dimensões, né? Tem que ter ou questões bem resolvidas, as questões técnicas, as questões semânticas de sentido e as questões persuasivas. E agora a gente disse, não, mas precisa mais uma, que é a interativa, que as pessoas querem interagir com a marca, querem interagir com a identidade visual, e às vezes até fazendo ela. Certo, essa mudança tem mais a ver com essa interação, assim, porque muda para interagir. Exatamente, mesmo que a interação seja interpretativa, mas em alguns casos eles permitem que as pessoas façam a sua versão da marca, como foi o Obama. Por exemplo, Obama tinha 1000 versões e era o povo que fazia as suas versões de marca, né? Então, isso é marca mutante. Todas convivem juntas, né? Mas ela está representando uma essência de marca que permite isso, né? Então, de comportamento, ela é mais aberta, ela é mais receptiva, permite que as pessoas participem. Então, e aí acabou surgindo a mutante, né? E o observatório é uma reunião de um grupo de pesquisadores de todas as áreas, né? Que observa todas essas instâncias, assim. Sim, bom, desde a psico, né? Do design, da parte contábil, enfim, né? São de várias áreas. Várias áreas, sociologia, várias áreas, né? E isso iniciou há um tempo atrás com a criação de um curso, né? E que era comunicação estratégica e branding, né? E a partir do curso se teve a ideia então de fazer o observatório, porque reunia já nossos colegas de pesquisa, por exemplo, a professora Carminda Silvestre de Leiria, ela está conosco na pesquisa desde 2007 e 2008. Nossa, né? Que legal. Vale ressaltar que ela está escondida e não quer aparecer, né? Mas a gente manda um beijo para ela. Ela decidiu ficar atrás das câmeras hoje, né? Sim, ela está justamente para participar do nosso curso de Brain Business, né? A aula dela é hoje, amanhã. Legal. E sábado. E o curso também ele é muito novo, né? O curso de Burning Business. E o curso é resultado justamente desse observatório, dessa reunião de colegas que é do mundo todo. Então Portugal, do Chile, vários lugares do Brasil, Peru, Espanha, enfim, França. Então se reúne todo esse grupo, Oman. Nós temos colegas de Oman, então, que fazem parte. E eles colaboram muito, né? Então, com a existência do observatório e todas essas ações que a gente faz, palestras, o nosso próprio curso, que já está na 3ª edição, já vai para a 4ª, né? Fez muito sucesso, né? Muitos alunos, né? E o legal dele é que esses colegas vêm trazer aquilo que nem está escrito nos livros, são resultado das suas pesquisas extremamente novas, inovadoras, né? Inovadoras. Então, os nossos alunos têm o prazer de ter esses pesquisadores que vêm compartilhar o seu conhecimento. E ler um livro, perdão, é tão diferente de conviver, né? Sim. O conviver se torna tão mais rico, principalmente dentro de um curso de pós-graduação, né? Porque tem a troca. Né? Essa troca, porque você lê o livro, até tem dúvidas, anota, vai pesquisar. Mas ali você está com o autor, né? Com quem está fazendo essa pesquisa.
Então, isso é insubstituível, né? E por isso que o sucesso do nosso curso, né? Bacana. Bom, além do curso, então, para este ano, esse segundo Congresso Internacional de Marcas, até vou pegar esse material aqui. Sim, esse é o Press Kit. Muito bem. É muito lindo, olha só. Quem fez essa marca para o Congresso? A gente pode falar? A primeira questão do observatório é colaboração, né? Assim como o nosso curso, né? Então, aí nós vamos ter várias mãos, né? Várias ideias, várias pessoas, equipe trabalhando e todos colaborando. Então, por exemplo, no Congresso, nós vamos ter mais de 30 profissionais fazendo 3 palestras principais, 5 painéis, né? Nossa. E esses painéis reúnem, às vezes, 3, 4 profissionais, porque como a gente tem o observatório e o próprio curso, nós temos vários colegas que querem participar. E nós não poderíamos fazer um congresso de 15 dias, né? Então, tem que ser 13, olha, né? Talvez poderia ser um mês, assim. Um mês e ainda não seria suficiente. Não sanaria. E então, aí esses colegas estão vindo, né, contribuir aqui com o nosso congresso e nós vamos ter esses 5 painéis, mais 7 workshops, né? Então, vem desde construção da marca, bastante design mesmo. de som da marca, enfim, tudo. E ainda 11 grupos de pesquisa. Então, quer dizer, um congresso bem grande, né? Que vai acontecer em outubro, 1, 2 e 3. Nós brincamos que é 1, 2, 3 e já. Né? Pois é muito fácil de guardar a data do congresso, né? Quem se interessa, quem é da área, como faz para se inscrever e participar, professora Elisete? Quem tiver interesse em marcas, que praticamente todos nós temos, né? E pode fazer a inscrição pelo site da Univates, né? Pode entrar no próprio site do Congresso, que é univates.br/brandingcongress, e lá já tem um link para a inscrição. Certo. E como o objetivo também é fazer o vínculo entre a academia e as empresas, né, as marcas que nos interessam, e está vindo gente de muitos lugares, por exemplo, de todo o Brasil, mas também da Turquia, que foi surpresa para nós. Nossa, que legal. Né, da Espanha, de Portugal. É um momento de nós mostrarmos as nossas marcas aqui da nossa região para esses colegas, né? Então, o que nós criamos? Dentro da primeira palestra, que é a palestra do dado, né? A marca muda, a palestra muda, 2.0, que vai mudar também. Nós criamos, então, a possibilidade dos empresários comprarem lotes para distribuir para os seus colaboradores, etc., para que eles começam a perceber a marca de forma diferente. Então, essa é a outra forma das empresas participarem. Também participarem, né? Ter a sua contribuição. E vão ter a sua inserção de alguma forma dentro do Congresso. É muito importante, né? Bom, já terminou esse bloco, é muito rapidinho, né? Mas a gente volta já com mais check-in. Estamos de volta e começamos esse bloco chamando a nossa querida Viviane Bischoff com as dicas de intercâmbio. Olá a todos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a escolha do destino do intercâmbio. A gente sabe que fazer um intercâmbio, ficar um semestre fora no exterior não é uma decisão simples, mas ainda a decisão de aonde eu vou, né? Ou para onde eu vou. Onde vou ficar um semestre inteiro? Em que instituição eu vou estudar? Vou escolher ser minha casa, né, durante 6 meses. Normalmente, os alunos decidem o seu destino de intercâmbio por diferentes razões.
Alguns por dominar o idioma de algum determinado país e entendem que seja mais fácil o intercâmbio, outros porque desde pequenos têm um sonho em conhecer Europa, conhecer Estados Unidos, conhecer o Canadá, alguns por indicação dos professores, ou seja, determinado curso é reconhecido na instituição de Portugal. Então, os motivos pela escolha são os mais variados, né? O que nós, como assessoria internacional, que trabalhamos todos os dias com os alunos, indicamos é que realmente o aluno tenha domínio do idioma para onde ele está indo, porque as aulas vão ser num idioma diferente do português, claro, exceto em Portugal. Então é importante que ele realmente esteja apto a compreender e aprender e aproveitar especialmente a parte acadêmica do intercâmbio, que é o nosso principal objetivo aqui. Claro que o domínio do idioma não precisa ser 100%, porque o aluno vai aprendendo à medida que ele está convivendo, inserido naquela sociedade, enfim, naquela cultura, né? Mas também não tem como ir sem conhecimento nenhum. A simpatia pelo país, conhecer um pouco a cultura também é importante, para que o choque cultural das primeiras semanas não seja tão grande. Não que isso seja um problema, né? Porque às vezes também tem muita gente que gosta de ir para o desconhecido. Então, não conheço quase nada e quero me surpreender. E a parte acadêmica, ou seja, a orientação de um professor da Univates, o seu coordenador de curso é fundamental. Como nós estamos tratando de intercâmbio acadêmico, além do conhecimento pessoal, da experiência, toda aquela parte técnica de currículo, ela vai agregar mais se a instituição de destino tiver excelência na área que o aluno está estudando. Então, a gente indica falar o idioma do país escolhido, ter orientação de professores que conhecem quais são os destinos que têm mais relevância para determinadas áreas e, claro, se inteirar um pouquinho sobre aquele país, sobre aquela cultura, conversar com quem já foi, também é uma bela dica para ter ideia de como é que é o dia a dia lá e previamente já saber se vai se adaptar ou não. Aqueles que preferem o desconhecido, conversem com seus professores, conversem com nós que a gente vai dar a dica e orientar qual é o melhor destino. Até a próxima. Obrigada, Vivi. Bom, todo esse congresso tem algo muito valioso, que é uma experiência internacional dentro do congresso. Como vai ser isso? Como vai funcionar, professora Elisete? Todas essas pessoas que vão estar envolvidas aqui da Univates, por exemplo, vão estar acompanhando, vão ter pessoas especiais para acompanhar, por exemplo, quem fala da língua inglesa, para mostrar toda a nossa instituição, enfim. Mas, além disso, ele vai proporcionar conexões. Tanto é que o tema do nosso congresso é conexões e experiências, né? E nós já temos alguns exemplos excelentes, como esse da Art Tour, que é a participação dos nossos alunos em um festival internacional de filmes de turismo, que esse festival ele é presidido pelo nosso professor do curso, Francisco Dias. É um festival com uma reputação muito boa e integra outros festivais e faz parte de outras associações de festivais, perdão. E nossos alunos, o ano passado, participaram como comitê de seleção dos principais Pois filmes. tô vendo, tem até o nome deles aqui, a Sim. fotinho, muito então, legal. A imagem deles, uma folha anterior, por favor. Aqui. Opa, esses são o júri. Aqui, comitê de seleção. Então, todas as pessoas que participaram desse festival, que é do mundo todo, ficaram conhecendo os nossos alunos e que foram responsáveis, então, pela essa seleção de filmes antes de chegar aos jurados principais. Nossa, que Vejam a responsabilidade. Muito legal poder participar, né? Sim, muito. E é uma experiência especial, né? E, além disso, nós criamos, o ano passado, uma categoria de premiação, que é a categoria Brain Business da Univates do Observatório, né? Então, o nosso prêmio principal não é um galo como este, né? Esse aqui é o prêmio principal de todo o festival. Nossa, que honra ter ele no nosso programa, né? E nós escolhemos para nos representar, né, nada mais, nada menos do que o Quero Quero. Né? Olha só, ele então, tá aqui, escondidinho aqui, dá pra ver. E
E o bacana é que todos esses objetos, né, são feitos por artesãos reconhecidos lá. Então, cada um deles vai dar a sua versão, né? Por exemplo, ali está a versão desse artesão do Quero-Quero. E tem toda a apresentação dos filmes, etc. E a premiação, né? Com toda a pompa, né? Isso é muito bacana. Bem. E esse ano, de novo, vai ser apresentado e vai ser a segunda versão, então, desse prêmio. Bem. Bom, além dessa vivência, então, que o pessoal também vai ter fora do país, assim, né? Que faz parte do congresso. Eles vão para o Chile, isso? Ah, sim. Os nossos alunos do Brand Business sempre têm uma viagem fora. A primeira turma foi para o Chile, a segunda turma foi para o primeiro congresso em Portugal, né? Então participou do primeiro congresso de marcas e brand em Portugal. E essa terceira, como o congresso vai ocorrer aqui, eles vão para o Chile. E lá eles têm palestras, têm visitas técnicas, visitas culturais. Então é uma imersão naquela sociedade, né? Naquela cultura. Isso é muito positivo. E a partir dessas conexões, eles depois podem manter contato e fazer, inclusive, trabalhos profissionais, né, juntando esse grupo. Bom, nada substitui a ida, né, a vivência. No início do programa, tu comentaste que houve um período onde tu fez um mochilão, mas eu creio que esse mochilão também foi esse momento de aprendizado, né? Porque, às vezes, quando a gente fala em intercâmbio, vou pegar a mochila. E quem é mais jovem tem esse desejo, né, de botar a mochila nas costas, vou ir desbravar o mundo, né? Mas é importante que exista um planejamento e que exista essa mochila aliada ao conhecimento, assim, porque vai ser muito mais rico, né, creio eu. Sim, sem dúvida nenhuma. E a tua experiência nenhuma. Nos mostra isso, né? Sim, tudo... Na vida tem que ter planejamento. É claro que você não pode ser rígido nisso, senão você perde oportunidades, né, de conhecer coisas novas ou ver coisas novas. Uma coisa que é muito minha, que eu gosto de fazer, quando eu vou para um lugar, eu procuro não saber muito sobre ele, né? Porque senão você fica muito racional e perde aquela primeiridade que é você sentir o lugar. Não. Fica só naquilo, assim, é isso e não se abre, né, de repente, para realmente conhecer. Precisa de um planejamento mais geral, não, de onde você vai, claro. etc. Questão de financeira, até onde você pode ir, né? Tudo isso precisa, não importa a idade, todas as idades precisam. É verdade. Né? Mas ele não pode ser exaustivo, não pode ser aquela coisa muito profunda, ter que ler os livros, quais são os lugares mais importantes, buscar na internet, né? Então, acho que isso atrapalha mais do que ajuda. Acho que a gente precisa sentir. Essa é a primeira coisa, sentir. E daí, inclusive, uma vez uma amiga perguntou, e aí, o que você viu na França? Com muita coisa bacana, bonita, importante. Olha, se era importante para os outros, eu não sei, para mim foi, né? Então, justamente, a gente acaba vendo a questão da arte, né? Por exemplo, de cemitérios, né? Imagina, coisa que tu nunca imaginaria se fosse pesquisar, ou daqui a pouco até se fecharia por essa possibilidade. Ou conhecer outros lugares, como a Isla do Sol, de Bolívia. Né? Então, fantástico. Bacana. Bom, o nosso tempo, infelizmente, é muito curto. Agradeço imensamente a tua presença, professora Elisete, compartilhar um pouquinho da tua experiência, falar um pouco sobre esse congresso bacana e deixo o convite para que você participe do congresso, aproveite, tem muito tempo para tu te inscrever, participar de alguma forma e aproveitar que toda essa experiência internacional vai estar aqui na Univaz nos dias 1, 2 e 3 de outubro. 1, 2, 3 e já. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço muitíssimo essa oportunidade e convido também a todos, né, que estão nos ouvindo a participar do nosso congresso. Vai ser muito bacana. Conexões e experiências. Isso aí, depois tu vem de novo, né, para contar como foi o congresso. Exato. Com um prazer. Obrigada. Um grande abraço, até sexta-feira que vem. Se você perdeu alguma parte dessa entrevista tão legal, confira os nossos horários alternativos ou acesse o nosso canal no youtube.com/TV Univates. Muito obrigada e até a próxima.